Bem, novamente, obrigado pela presença de todos. A gente dá continuidade ao nosso ciclo de conferências professor André Marcelo Bacinski, hoje com a professora Leandra Batista. A professora Leandra é professora, colega nossa aqui do FRJ, do Polo de Xerém, também é pesquisadora no Inmetro. Ela é bióloga, ela possui doutorado nas ciências morfológicas aqui do FRJ, sob orientação do professor Radovan. Ela, durante a sua carreira, também foi pesquisadora visitante da Universidade de Lyon, foi bolsista Marie Curie, uma das bolsas mais prestigiosas de pós-doutorados que a gente tem hoje no mundo. E já há alguns anos ela é professora associada aqui na UFRJ, onde ela trabalha principalmente com foco na biologia de células troncos mesenquimais, com interações no microambiente do tecido adiposo, modelos de obesidade e engenharia de tecidos com ênfase em modelos tridimensionais. E sobre essa questão, então, dos modelos tridimensionais, ela possui uma startup, a GCEL, que é dedicada a esse tipo de técnica. Então, professora, muito obrigado pela sua presença e a palavra é sua. Bom, eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês e conversar um pouquinho, sobre o que a gente tem feito em relação ao cenário de biofabricação, Bom, e aí, nesse contexto de biofabricação, eu não sei se o termo é um termo que vocês estejam habituados, biofabricação, talvez não. Então, acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre essa definição, tá? A biofabricação ela é uma área nova no sentido de incorporação na engenharia tecidual. Engenharia tecidual, acredito, que vocês estejam habituados. Aqui no Instituto, vocês têm linhas de pesquisa em relação a isso. E, quando a gente incorpora a biofabricação na engenharia tecidual, a ideia é a gente automatizar os processos. Então, quando a gente pensa em engenharia tecidual, a gente pensa em quê? Em medicina regenerativa, em tratamento de tecidos, lesões, uso de células. Então, em engenharia tecidual, a gente pensa em uso de células, biomateriais, fatores de crescimento, muitas vezes terapia gênica também. Então, a gente tem esse alicerce da engenharia tecidual, o clássico, E quando a gente linka agora, agrega a biofabricação, tá vendo? No contexto da engenharia tecidual e medicina regenerativa, a gente está, então, continuando com esse mesmo alicerce que a gente tem, tá? Só que agora trazendo processos automatizados. E por que a gente está trazendo processos automatizados? Para que a gente tenha uma maior reprodutibilidade, controle de qualidade e o principal gargalo de qualquer inovação biotecnológica, que é a questão da larga escala. Então, a gente faz tudo muito bem no nosso laboratório, Os experimentos funcionam, só que quando a gente pensa em termos de produção, para que aquilo, de fato, alcance uma escala industrial, isso é sempre um problema, e na engenharia tecidual não é diferente. Quando a gente pensa nesses processos automatizados, existem várias etapas desse processo que eu posso automatizar. Eu vou mostrar para vocês ao longo da palestra, mas a gente está pensando especificamente, se debruçando em dois processos, em duas tecnologias principais que eu vou apresentar hoje, que é a bioimpressão 3D, que provavelmente vocês também já devem ter, ouvido falar, saber alguma coisa de bioimpressão 3D, e as técnicas de bioassembly, tá? Então, são duas técnicas que eu posso utilizar para automatizar esses meus processos de produção de tecidos no laboratório. A bioimpressão 3D, eu não vou ter tempo de falar, debruçar sobre as técnicas, todas as técnicas que a gente tem hoje nesse campo, são muitas, mas deixando aqui um artigo interessante, super recente, que acabou de sair, na Trends in Biotechnology, quem tiver depois interesse buscar mais sobre o assunto, está evoluindo muito rapidamente, está dando saltos tecnológicos a bioimpressão 3D. Tá? Hoje, a gente pensa na bioimpressora para fabricar, imprimir esses tecidos e órgãos
com os estímulos que a gente já conhece da engenharia tecidual e mais outros, né? A gente já pensa nos smart materials que respondem a estímulos mecânicos, temperatura e etc. E está indo mais além ainda de não só ter a proposta de gerar esses tecidos na bancada, né, e depois isso ser cultivado em bioreatores e transplantados, mas também está derivando para uma área nova, que é a área de in situ bioprint, que eu vou deixar aqui, né, de dever de casa, que eu não vou ter tempo de falar muito, mas é bem interessante, porque a ideia é entregar esses elementos da engenharia tecidual, células, biomateriais, fatores, direto nos tecidos e órgãos desses pacientes, promovendo uma regeneração tecidual local. Então, isso tem ficado assim, muito em voga, tá, na literatura, e já se fala até mesmo hoje de uma convergência, onde eu não vou ter somente um in situ bioprint, mas um in situ bioprint que seja capaz também de estimular essa regeneração. Okay? Agora, voltando na biofabricação, né, e agora começando a falar mais um pouco, mais especificamente sobre as nossas linhas de pesquisa, eu trabalho, então, com os esferoides de célula-tronco de tecido adiposo. Vou explicar mais para frente por quê que eu trabalho com esse tipo de célula. Tá? E esses esferoides, eles são antigos conhecidos da ciência. Então, eles sempre foram bastante utilizados para modelos tumorais. E, a questão de 10, 15 anos atrás, começaram a ser utilizados também para a engenharia tecidual, como uma maneira da gente gerar esses tecidos e órgãos em laboratório. Tá? Então, o uso do esferoide na engenharia tecidual é recente. Okay? E por que a gente começou a utilizar esses esferoides na engenharia tecidual? Que foi junto com uma tendência hoje que a gente tem em cultura de células, né, que é derivar a maior parte dos nossos processos de cultura de células de monocamada para 3D, justamente porque eu tenho muitos ganhos, estão vendo? Então, ganhos relacionados diretamente à função das células. Então, eu tenho células mais viáveis, células, quando eu trabalho com célula-tronco em engenharia tecidual, eu tenho células que são mais responsivas a eventos de diferenciação celular. Tá? Esferoides que produzem matriz extracelular, isso é muito importante na hora que eu estou engenheirando um tecido. E, então, esses esferoides começaram a ser incorporados nessa rotina de engenharia tecidual também. Okay? Surgiu um primeiro problema, quando a gente começou, então, a incorporar esse tipo de metodologia de cultivo na engenharia tecidual, que é a produção em larga escala desses esferoides. Então, se eu quero gerar tecidos e órgãos a partir de estruturas que têm entornos aí de centenas de micrômetros, e um órgão é enorme, né, eu tenho que gerar milhares, muitos esferoides, então eu já trago ali um problema de larga escala. Que a literatura está tentando endereçar esse problema, não é trivial, como eu falei, escala é o nosso gargalo biotecnológico sempre. Tá? Trago aqui 2 exemplos de como a gente começou, quando a gente começou a trabalhar os esferoides, a gente já começou a pensar nesse problema. Então, primeiramente, a gente começou a utilizar plataformas manuais que já permitiam a geração de centenas de esferoides por poço, que já facilitava um pouco, ao invés de um esferoide por poço, mas ainda não era o suficiente. Tá? E a gente chegou também a adaptar, então, pensando no escalonamento de média escala, a gente chegou a adaptar um braço mecânico de semeadura, tá, comercial, para a dispensa dessas células e formação desses esferoides. Quem tiver interesse, a gente publicou recente esse protocolo na revista, né, essa revista bem legal, que ela traz não somente o artigo, mas traz também os vídeos, né, dos protocolos, do passo a passo. Ok? Uma outra maneira também, né, que eu fui buscar para endereçar essa questão da larga escala dos esferoides, isso agora foi recente, eu passei 2022 e 2023 fazendo um pós-doutorado em Paris, numa startup de microfluídica, Edentech. Essa aqui é a minha supervisora, que esteve no Brasil ano passado, a convite para um workshop. E
Aí, a nossa ideia era aplicar esses conceitos da microfluídica para produzir também esses esferoides em larga escala, aplicando esses sistemas microbiológicos para a produção de bioreatores e produção de células, só que agora em 3D. Tá? Então, a microfluídica, ela tem diversas vantagens, né? Ela tem sido também bastante utilizada em engenharia tecidual, ainda mais quando a gente pensa em modelos in vitro para testes de medicamentos. Então, já tem aí bastante coisa interessante na literatura. E a nossa ideia era ter, então, um dispositivo aonde eu conseguisse agora cultivar semear as células, tá? Essas células, então, decantarem, formarem as estruturas esféricas, os esferoides, e eu consegui, então, diferenciar esses esferoides e manipular esses esferoides para que eu conseguisse produzir isso em larga escala, né? Cada chip que a gente montou, o nosso protótipo, ele tinha em torno, acho que quase 300 microressecções, né? Quase 300 esferoides. Aqui tem um videozinho, que é bem rapidinho, só para vocês terem uma ideia do protótipo. Então, a gente semeia, né? Aqui está um líquido azul, só para ficar mais visível, tá? Do que meio de cultura, mas é assim que funciona. A gente semeia as células de um lado e essas células se distribuem pelos canais de microfluídica, sedimentam e formam esse organoide. O artigo está agora em processo de submissão. E uma outra vantagem da microfluídica, né, além dela permitir uma automação de semeadura, tá? Então, novamente, a gente está pensando na automação, ela também reduz muito o volume de líquido a ser utilizado. Então, isso reduz os custos de cultivo, que a gente sabe quando a gente trabalha com essas células e meio de diferenciação, é a parte, né, que é mais custosa do processo. Bom, falei, então, sobre a larga escala. Então, a gente precisa, ainda não está, o problema ainda não está resolvido, mas a gente precisa pensar sobre isso, né? Nós, cientistas que atuamos na área. E depois que eu produzo esses esferoides, então, de uma maneira reprodutível e escalonável, eu preciso agora estimular essas células, são células tronco, então eu preciso estimular essas células para que essas células consigam, então, gerar os tecidos que eu desejo, né, para a regeneração. E a célula-tronco, então, que eu venho trabalhando desde a minha tese de doutorado, é a célula-tronco de tecido adiposo, é uma célula de origem mesenquimal, similar à medula óssea, não igual, mas similar. E a vantagem dela, né, que ela tem o tecido adiposo é um tecido acessível, comparável a outros tecidos, e ela tem, a literatura relata, né, uma grande quantidade dessas células com uma fácil manipulação. A gente trabalhou excessivamente com essas células durante o meu doutorado, logo depois também, quando eu entrei como professora na FRJ, principalmente no contexto também de obesidade, buscando entender essa célula em diferentes contextos de doenças metabólicas. Fizemos ensaios de terapia clínica para diabetes com elas. Então, a gente entende bastante dessa célula. E, recentemente, a gente teve com um outro trabalho em conjunto com a Universidade de Lyon, onde a gente está estudando melhor subpopulações dessas células. Então, elas não só são diferentes, dependendo do histórico do paciente, né, do doador dessa célula, histórico de doenças metabólicas, mas ela também é diferente dependendo da camada onde você isola essa célula, né? Então, camadas ali mais próximas à nossa pele, à nossa derme, elas tendem a ser mais pró-regenerativas, por exemplo. E isso impacta muito quando a gente quer uma célula ali, isolar uma subpopulação de qualidade para os nossos protocolos de terapia clínica. Ok? E a vantagem dessa célula, além dela ter propriedades regenerativas, para a engenharia tecidual, o interessante é que, por sendo uma fonte mesenquimal, ela consegue se diferenciar para as células do folheto mesodérmico, que é principalmente cartilagem, a própria gordura e o osso.
e foi o que a gente começou a trabalhar, né, está trabalhando nos últimos anos, desenvolvendo esses protocolos de diferenciação a partir dessas células, a partir dos esferoides, tá? E aí que eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre isso. Uma outro know-how que o grupo foi adquirindo ao longo dos anos, que também foi bem legal, quando a gente começou a trabalhar com esses esferoides, ainda não era muito comum o termo cultura 3D, ainda não estava tão disseminado como está hoje. Tá? Então, hoje a gente tem uma facilidade de análises, acessos a kits, etc., o que a gente não tinha 15 anos atrás. Então, a gente foi também setando diversas metodologias para que a gente conseguisse acessar ali e garantir que a nossa fabricação desses esferoides estavam sendo feitas de maneira reprodutível. Dos ensaios mais interessantes que eu sempre destaco nas apresentações é a possibilidade de coletar o sobrenadante desse cultivo e analisar, dosar citocinas, proteínas, fatores de crescimento. Então, isso é bem legal, porque garante um acompanhamento do cultivo e eu não acabo, né, com o meu cultivo para analisar. Então, eu posso analisar esse cultivo e, ainda assim, transplantar esses esferoides em algum protocolo de terapia. Tá? Falar rapidamente das 3 diferenciações, não necessariamente aconteceram nessa ordem, a gente acabou fazendo a engenharia de tecido adiposo por último, mas só para mostrar, né, para vocês que elas são capazes, então, elas mantêm esse diferencial, essa capacidade multipotente nesse sistema de cultivo de esferoides também. Aqui é o de adipogênese. Nesse de adipogênese, a gente já utilizou as subpopulações de hipoderme, né, de tecido adiposo, que eu comentei com vocês. Tá? Então, a gente isolou essas populações, fez o ensaio de adipogênese, mimetizou inflamação, tá? E conseguiu mostrar que, na verdade, essas células em 3D remetiam à sua fisiologia original ali, daquele tecido onde você isola. Então, isso é o bacana desses modelos 3D, né? Que você consegue manter essa identidade da célula em termos de função e resposta também a estímulos inflamatórios, medicamentos e etc. Para a engenharia de cartilagem, então, a gente tem um protocolo sobre as células, o cultivo 3D é mantido sob hipoxia, e foi o interessante dessa validação, dessa diferenciação, foi que a gente conseguiu fazer, então, junto com a Universidade de Lyon, um secretoma completo, onde a gente detectou quase 700 proteínas no sobrenadante desse cultivo. Então, isso foi uma surpresa para a gente. Quando a gente começou a fazer, a gente não tinha ideia do que a gente ia encontrar. E, dentre essas 700 proteínas, a grande maioria delas são proteínas relacionadas ao evento de osteogênese e condrogênese. Então, também foi uma surpresa, porque, às vezes, você faz um secretoma, não necessariamente você tem uma coisa assim, específica. Né? Então, isso foi bem legal. A gente teve algumas proteínas interessantes nesse sentido, tá? E conseguimos mostrar que a nossa cartilagem ela era estável, ou seja, ela não virava para osso. Quem tiver depois alguma dúvida em relação a isso, isso tem a ver com o processo de osteogênese no embrião, eu posso explicar com mais detalhes depois. Outro detalhe também que eu já estava esquecendo, e essas proteínas que a gente detectou no sobrenadante, a maior parte delas, para nossa surpresa, também eram proteínas de matriz extracelular. Então, isso mostra o quão dinâmico é esse sistema 3D, em que a célula chega a secretar produtos de matriz extracelular. Tá? Para a engenharia de osso, a gente optou, então, pelo sucesso da cartilagem, de começar uma diferenciação de cartilagem em 2 semanas, só que agora uma cartilagem que a gente chama de hipertrófica, rica em colágeno 10, para depois mudar esse meio agora para estímulo osteogênico e conseguir alcançar, então, a deposição de cálcio extracelular. Tá? Então, a gente chamou esse protocolo de cartilagem hipertrófica,
Então, a cartilagem hipertrófica ela também tem depósito de cálcios. E a nossa ideia, eu vou mostrar para vocês uns resultados em vivo, a nossa ideia, então, foi transplantar essa cartilagem hipertrófica para que ela gerasse osso em vivo no modelo animal. Ok? Bom, então, passei pelos 3 eventos de diferenciação celular, tá? Com essas células mesenquimais. E agora vou entrar mais propriamente dito na biofabricação desses tecidos. Então, quando a gente vai biofabricar esses tecidos, então agora, eu produzi em larga escala os meus esferoides a partir de células-tronco, eu condicionei esses esferoides para o fenótipo que eu quero, né, para o transplante, e agora eu vou ter, basicamente, 2 estratégias. Eu posso associar esses esferoides a arcabouços e transplantar esse construto, tá? Isso vai depender do que eu estou regenerando, a área e etc. Ou eu posso manter esses esferoides no sistema ainda livre de arcabouço. Vou mostrar para vocês um pouco para frente o que seria isso. Então, a nossa primeira estratégia foi associar esses esferoides em arcabouço. A gente, em colaboração dentro da rede Nanosaúde, né, a gente tem acesso a alguns colaboradores, laboratórios, e a equipe da UF é muito forte nessa área de pré-clínico, e eles têm um modelo de calvária, de regeneração de calvária de ratos bem estabelecido. É um defeito crítico, né, que não regenera sozinho, então é um defeito grande, de 8 milímetros, e a gente precisava do arcabouço, dessa estrutura de arcabouço, para entregar esses esferoides ali naquele local. Então, o que a gente fez foi associar esses esferoides a esses arcabouços impressos 3D. Na época, o nosso estado da arte, o que a gente queria fazer, né, a gente preveu esse espaçamento do arcabouço, do tamanho do esferoide, porque a gente tinha a intenção de posicionar esses esferoides nesses intervalos. Já adianto que não foi assim, tão simples assim na prática, né? Hoje a gente está fazendo de outras maneiras, tá? Isso não foi bem ingênuo da nossa parte lá atrás pensar que ia funcionar tão bem assim, mas funcionou, né? Em certo modo, a gente publicou o artigo, mostrou regeneração óssea. Então, foi possível transplantar esses esferoides com esses arcabouços na calvária. Aqui é o controle negativo, aqui é só o arcabouço, e aqui é o arcabouço mais os esferoides, onde a gente mostra, então, diversas áreas ali de formação de osso, tá? O que a gente tem feito agora é trabalhado nesse estado da arte, nesse modelo, e evoluído tanto na parte das técnicas de bioimpressão 3D, ou bioimpressão do polímero, utilizando outros materiais, quanto na própria parte também de manipulação e diferenciação desses esferoides osteogênicos. Então, isso aqui foi logo depois do trabalho, a gente testou um outro material, fez uma primeira bioimpressão, e eu gosto sempre de mostrar, para mostrar o quão desafiador, na verdade, é o desenvolvimento desses protocolos de bioprint, principalmente quando a gente está utilizando os esferoides, tá? Então, vocês notem que a gente passou a alargar esses poros do arcabouço, tornar eles maiores, para que eles começassem a acomodar um número maior de esferoides. Isso, em certo ponto, facilita um pouco essa semeadura por bioimpressão. Okay? Mas ainda tem muito aí para ser trabalhado. Bom, eu estou indo até rápido. E aí, um outro gargalo daquele estudo em vivo que eu mostrei para vocês, além da gente não ter conseguido a bioimpressão da maneira que a gente queria, aquele construto final, a gente também teve um gargalo na questão da diferenciação osteogênica, porque, como eu mostrei, a gente tinha conseguido a cartilagem hipertrófica. A gente não conseguiu ainda um osso mineralizado, tá? E aí, quando eu falo isso, eu estou sendo bem crítica, porque na literatura, se vocês olharem literatura de mesenquimal, osteogênese, na maioria dos artigos há uma certa satisfação quando você tem um depósito de cálcio extracelular,
mas a gente sabe que isso não é osso, né? Então, para ter osso, você tem que ter os cristais ali de hidroxiapatita, e você também tem que ter um componente endotelial vascular, ok? Então, é nisso que a gente tem trabalhado agora também. Então, a gente voltou um pouco no sentido de aprimoramento para essa diferenciação osteogênica. E a gente tem trabalhado nas duas frentes, no co-cultivo com células endoteliais. Esse artigo está submetido. Então, o que a gente viu que esse co-cultivo não compromete a osteogênese, eu consigo manter esses marcadores osteogênicos, a reprodutibilidade dos meus esferoides. E agora eu tenho células endoteliais, como eu mostro aqui na marcação, fazendo parte desse meu esferoide, tá? Células endoteliais, aqui marcador de célula mesenquimal. Esses esferoides, quando embebidos em matrigel, né, então em sistema de ensaio de angiogênese, de sprouting, a gente consegue observar o sprout a partir desses esferoides, principalmente dos esferoides que são mantidos em meio de indução osteogênica. A gente chegou também a ver a presença de algumas estruturas similares a lumen, tá? Então, é o que a gente tem trabalhado nesse momento, nessa frente de vasculogênese. Ainda tem muita coisa para ser feito, mas os primeiros resultados são bem animadores. Uma outra maneira que a gente também tem trabalhado, né, uma outra estratégia que a gente começou a trabalhar para ter esses esferoides de fato mineralizado. Então, a gente sabe que a célula ela exaure a sua capacidade de diferenciação até um determinado momento. É difícil a gente consegue manter esse cultivo viável por até 5 semanas em cultura, isso já é bastante tempo, mas ainda não é tempo suficiente para a gente ter os cristais. Então, em colaboração com o CBPF, a gente começou a associar as nanopartículas de carbono apatita nesses esferoides. Então, também é uma tendência na literatura, se vocês procurarem esferoides em engenharia tecidual, é uma tendência à funcionalização desses esferoides com biomateriais, tá? Dentre eles, nanopartículas. Então, a gente achou que fazia sentido a gente associar para ter esse componente, então, de cristais de hidroxiapatita. Então, a gente ficou um tempinho ali setando o protocolo, testando doses da nanopartícula que não fossem tóxicas para as nossas células. A gente precisa de doses mais altas, né, uma concentração alta dessas nanopartículas no interior dos esferoides. Até que a gente conseguiu chegar numa concentração também que não interferisse na estrutura, né, desse esferoide tridimensional. E a gente chegou num protocolo onde a gente consegue ter a presença dessas nanopartículas na matriz extracelular. Então, entre as células, aqui é 100 nanopartícula, tá? Esferoides 100 e esferoides com. Então, a gente consegue ver a presença desses aglomerados entre as células e as fibras de colágeno que as próprias células sintetizam dentro desse esferoide. Então, isso para a gente já é um ganho importante. E a gente está avançando, então, esses estudos agora para entender como é que está ocorrendo esse processo de mineralização dentro do esferoide na presença dessas nanopartículas. Okay? A princípio, parece até mesmo que essas nanopartículas elas estão sendo capazes de autoinduzir esses esferoides para o fenótipo osteogênico. Então, a gente está tendo uns resultados bem interessantes. E o último, então, a última parte do seminário que eu queria falar com vocês, né, dentro de biofabricação. Então, eu tenho os meus esferoides estão lá condicionados com o fenótipo que eu desejo para um determinado tipo de regeneração. Eu posso associar arcabouços, como eu mostrei para vocês, não é uma tarefa fácil, mas é interessante, né, e merece ali um investimento. Ou eu posso, agora, não associar a arcabouços, para também formar esses tecidos e órgãos em laboratório. E por que eu posso não associar esses esferoides a arcabouços?
Então, quando eu penso em construir tecidos e órgãos por bioimpressão 3D, biofabricação em células em suspensão, obrigatoriamente, na maioria dos casos, eu vou precisar de um suporte de arcabouço, porque essas células estão individualizadas, elas não têm um suporte estrutural 3D de matriz extracelular. O que é diferente no esferoide, lembra? Então, o meu esferoide ele já tem matriz extracelular, as células já estão no ambiente tridimensional, cada estrutura esférica daquela já é considerada um microtecido. Então, ele já é considerado na literatura, que a gente chama em biofabricação, de building blocks, blocos de construção. Então, é vocês imaginando pecinhas Legos que se encaixam, né? Então, eu tenho lá os meus building blocks, os meus esferoides, os meus microtecidos. Tenho de diferentes fenótipos, vamos pensar numa articulação, a interface cartilagem e osso. Então, eu tenho os esferoides de cartilagem, eu tenho os esferoides de osso, e eu posso encaixar esses esferoides. Tá? O problema, agora, claro que eu crio uma solução, um estado da arte, eu crio um novo problema, né? Ciência é assim, a gente está sempre criando novos problemas. E aí, o meu novo gargalo tecnológico é como eu junto esses blocos de construção. Tá? Eu posso juntar por bioprint, tá? Existem algumas técnicas. Existem hoje até mesmo bioimpressoras que foram construídas e adaptadas para imprimir esferoides. Tá? Então, eu posso usar bioprint. Ou eu posso utilizar técnicas que a gente chama agora de biomontagem ou bioassembly. Tá? E aí, nessas técnicas de biomontagem e bioassembly, a ideia é que eu tenha, então, a união desses esferoides. Esses esferoides eles se aproximam e se fusionam. Vou mostrar para vocês. De preferência, em algum componente vascularizado. Então, a questão da vascularização também é sempre um gargalo na engenharia tecidual, para construtos maiores. Cada unidade dessa agora, em separado, a gente chega até essa etapa aqui, a gente consegue chegar. E aí a gente agora precisa juntar, e juntar de uma maneira espacial também, né, a partir de um CAD, um desenho, que faça sentido para aquele órgão que eu estou ali formando no laboratório, ou aquela parte ali, uma parte óssea, uma parte da mandíbula de um paciente que eu quero reconstituir, por exemplo. Tá bom? E aí, como que eu vou juntar isso, né? Pode ser com alguns biomateriais, hidrogéis, ou pode ser também com células. Vou mostrar para vocês. Então, esses esferoides eles têm sido muito utilizados em biomontagem, em bioassembly, por conta dessa propriedade de building blocks. Tá? E aí eu consigo... Por quê? Eles fusionam. É claro que o fusionamento desses esferoides... Eu estou com uma dificuldade aqui com o pointer. O fusionamento desses esferoides depende muito do estágio de diferenciação deles. Tá? Então, quanto mais indiferenciado esse esferoide, então, aquele esferoide que eu não estimulei para nenhuma via de diferenciação de célula-troncos tecido adiposo, ele fusiona mais. Tá? Conforme eu vou avançando, a minha matriz extracelular ela vai enrijecendo, vai aumentando em concentração de proteínas, as células vão tendo uma maior dificuldade de migração dentro desse esferoide, essa capacidade de fusão vai diminuindo. Isso não foi só a gente que tem observado, a gente já tem alguns artigos publicados em relação a isso, mas outros autores na literatura também. Então, na hora que eu for biomontar o meu construto, eu preciso entender que tipo de esferoide eu vou colocar, em que altura, em que posição, né, em que posicionamento, de acordo com aquele grau de diferenciação que eu obtive de cada um. Tá? Então, esses estudos prévios, antes da biomontagem, eles são bem importantes de dinâmica de fusão. E aqui a gente está mostrando, basicamente, o quanto essa dinâmica de fusão ela fica mais lenta conforme a diferenciação avança. Tá? Mas o interessante é que eu não preciso, se eu quero construir osso, não necessariamente eu preciso só montar esferoides de osso para ter um construto final. Eu posso misturar esses esferoides. Tá? E aí foi o que a gente fez nesse trabalho que a gente acabou de submeter,
aonde a gente testou diferentes estágios de diferenciação para ver se fazia sentido, se otimizava esse processo de biomontagem. Quando eu junto com o indiferenciado, o tamanho fica... eles compactam muito, porque essas células indiferenciadas elas têm uma capacidade migratória muito grande, então ela aproxima muito esses esferoides durante a fusão. Então, eu acabo tendo um construto final menor do que eu desejava, em termos de área. O osso para osso tem uma grande dificuldade de fusão, tá? Mas eu tenho um tamanho relativamente estável. E, pensando já nessa interface de articulação, a gente começou a juntar osso e cartilagem, e a gente chegou no meio termo, em termos de fusão e tamanho final, interessante, tá? Então, uma capacidade de fusão ainda moderada, sem perder esse tamanho final. E quando a gente foi olhar os cortes, né, as células pré-marcadas, a gente marcou as células ósseas em vermelho antes, com cell tracker em verde para cartilagem. O que a gente percebeu é que as células ainda, com o fenótipo de cartilagem, ainda conseguiam migrar e juntar essas unidades dos esferoides, tá? Então, como eu falei para vocês, o que a gente vai trabalhar agora nos próximos anos é trabalhar essas células para que elas consigam juntar essas unidades de bioassembly, o que pode ser bem interessante, porque uma das outras tecnologias de bioassembly, que o grupo também trabalha, uma outra maneira de você juntar esses building blocks é por levitação magnética. E aí, levitação magnética, eu preciso usar nanopartículas superparamagnéticas. E aí eu coloco mais um biomaterial no sistema. E aí eu coloco mais um problema no sentido, se eu estou pensando num produto da Anvisa de terapia avançada lá na frente, é mais uma coisa que eu preciso me preocupar, se é tóxico ou não, se eu preciso regular. Tá? Então, se eu conseguir manter isso majoritariamente com células, fica mais interessante e mais orgânico também, né? Mais seguro para o paciente. Bom, isso era o que eu tinha para falar sobre as linhas de pesquisa. Agradecer às agências de fomento, agradecer uma agência, um fomento que a gente está terminando agora, a parceria, que foi bem importante para a gente, que é o fomento da Marinha Americana. Então, a Marinha Americana ela também tem iniciativas de fomento aqui no Brasil, não sei se todo mundo conhece, tá? Que é bem legal. Quem tiver interesse de seguir, né, saber mais sobre a área, pode me seguir na rede social, no LinkedIn, entrar em contato por e-mail. E, antes de acabar, eu falei que ia falar um pouquinho também, né, da GECEL. Vou falar um pouquinho, os últimos 5 minutinhos. Não esquecer de agradecer a todos os colaboradores. Então, principalmente o pessoal, destaquei alguns aqui, mas, na verdade, são vários, dezenas de colaboradores da Rede Nanosaúde, que tem sido bastante importante para a gente, né, para a gente conseguir, então, desenvolver, gerar esses resultados no laboratório, orientar os alunos de graduação, pós-graduação. Deixar vocês atentos, que a gente está sempre produzindo também, através do apoio da FAPERJ, workshops na área de bioimpressão e engenharia tecidual. Ano passado, a gente teve um workshop, que foi lá no CBPF, no nosso coordenador, né, da Rede Nanosaúde, e foi bem interessante. A gente discutiu bastante ciência e discutimos também sobre empreendedorismo e startups. Esse ano, final desse ano, provavelmente a gente vai ter a gente vai ter o 4º workshop, tá bom? Então, já fica aí na agenda. Mostrar para vocês, esse foi um videozinho que a gente fez para lançar, né, quando a gente começou o workshop. E aí ele é um videozinho de 2 minutinhos, e fala um pouquinho da GECEL, então, acho que fica uma coisa mais dinâmica para mostrar para vocês, agora no final do seminário.
Bom, e a GCL, então, ela tem já tem algumas tecnologias desenvolvidas, né? Nosso foco em termos de P&D tem sido, então, levar esse know-how de cultivo 3D e esferoides para plataformas de testes e modelos, ok? Então, vocês podem depois conhecer mais pelo nosso site. Além, né, da gente ter atuado fortemente também na prestação de serviços junto com a indústria para desenvolvimento de novas tecnologias, testes e análises. Nós estamos incubados aqui na FRJ, né, na incubadora da COP, desde 2021. E, recentemente, agora em janeiro de 2025, a gente finalizou as obras do laboratório da GCL. Então, são as instalações nível de segurança biológico 2, lá na incubadora, então, de empresas da COP. E vocês são, então, os nossos convidados, caso quiserem lá conhecer. Vai ser um prazer receber vocês. A gente também está com uma turma aberta dos nossos treinamentos. É o nosso 10º treinamento, tá? E, para a gente, esse 10º vai ser bem especial, porque vai ser o primeiro que a gente vai fazer no nosso laboratório. Antes, a gente fazia em parceiros. Os outros 2 últimos treinamentos foram em São Paulo, lá no Senai, de biotecnologia. E estou liberando, então, aí, válido por 48 horas, um cupom de desconto para quem tiver interesse no treinamento. Acessem o site para saber mais sobre a programação. Não vou conseguir, né, explicar aqui, mas está bem legal. Tem palestrantes internacionais. A gente vai falar de inteligência artificial, microfluídica, bioimpressão 3D, tá? Num contexto bem pesado de biofabricação, bem hard science. Então, é isso. Deixo também os contatos da GCL, de rede social, LinkedIn e Instagram. E fico à disposição agora, então, para responder algumas dúvidas. Obrigada. Alô? Só um segundo, gente. Hoje estou em carreira solo. Agora sim. Leandra, primeiro, novamente, em nome do Instituto de Biofísica, muito obrigado pela sua presença. Muito legal a sua apresentação, as imagens. Eu sou um pouco do campo das imagens, são lindas, né? E o tema é extremamente interessante. Acho que uma questão que a gente vê, que essa questão de engenharia tecidual é uma coisa que acaba, por um lado, né, a gente tem uma certa carência, acredito, no Brasil. Vou até te perguntar um pouco mais sobre isso depois. E a gente consegue ver até mesmo pela questão da proporção dos alunos. A gente tem bastante aluno aqui em comparação com o que a gente geralmente vê. É um tema que atrai bastante a geração mais jovem, né, que está interessada sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta e depois eu abro, né, para o restante da plateia. Mas, puxando um pouco desse tema, como que está a situação da engenharia tecidual no Brasil? A gente tem visto avanços, né? A gente tem o FINEP hoje aí, tem o BNDES. Como isso tem avançado? Ainda esforços individualizados? Essa é uma boa pergunta. E ainda são esforços individualizados. É claro que, nos últimos anos, a gente tem melhorado, né, em termos de articulações, formações de rede, etc. Mas ainda tem muito a ser feito. Para contextualizar bem, até em termos mais de produto, né, de transferência, de tecnologia, etc. A gente tem regulamentação no Brasil da Anvisa para produtos de terapia avançada. Então, são produtos passíveis, né, de registro e comercialização. A última RDC da Anvisa foi publicada em 2021 e, até hoje, a gente não tem nenhum produto registrado de engenharia tecidual brasileiro. A gente tem um produto de terapia gênica, né, a CART-C, mas não é de uma empresa brasileira, foi registrado de fora.
Então, a gente carece de políticas públicas, mobilizações, financiamentos constantes, né, para que a gente consiga avançar, porque o que a gente vê do cenário é que a gente está formando recursos humanos, a gente tem capacidade técnica e científica na área, né? Então, eu participo muito de congressos internacionais, tenho colaboradores internacionais, então a gente acompanha a ciência lá de fora, mas em termos de inovação, né, que é o principal objetivo da engenharia tecidual, a gente ainda tem muito o que ser trabalhado, com certeza. Certo. Professora Rosália. Vou pegar um gancho nessa questão de por que a gente ainda não tem produtos, né, no meu caso, células manipuladas ou não. E aí eu te fazer uma pergunta sobre a sua célula mesenquimal de gordura. Você parte de um único doador e, a partir daquele único doador, tudo que você faz é daquele único doador, ou você parte de um pool de doadores? Eu vou te dizer qual o drama, né? A Anvisa quer que seja um único doador, mas isso significa que você tem que expandir até a passagem 5.900.000. E a gente sabe que a célula perde a potência, perde a característica a partir de uma certa passagem. Então, esse é um problema, porque se você vai usar doadores diferentes, a cada vez você tem que caracterizar tudo de novo, torna totalmente inviável o processo. O que eu tenho visto também em congressos internacionais, a da Europa, né, para fístula de Crohn, era um único doador, e se viu que, quando chegou na aprovação, começou a ser usada e não tinha potência, que tinha sido demonstrada nos estudos iniciais, tá? Porque a empresa, né, teve que expandir enormemente. Então, o que eu vejo é o seguinte: a gente vai ter que convencer a Anvisa a aceitar o que está sendo proposto nas outras, na EMA e no FDA, de você faz um pool de doadores, caracteriza aquela fonte, né, e vai passar a usar aquilo em passagens menores. Então, você tem que partir de um X, e aí para cada procedimento vai ser 5 doadores, 10 doadores, cada célula vai ter suas características, mas certamente, a partir de uma certa passagem, aquelas células têm outro comportamento. Não, concordo. Quando eu mostro os resultados de esferoides, né, os nossos artigos científicos, a gente parte de únicos doadores. Então, normalmente, a gente faz ali 3 ou 4 doadores para setar o protocolo, né, e avança ali naquele doador mais responsivo. No ensaio de terapia clínica que eu comentei, que a gente participou para tratamento de diabetes tipo 1, a gente não quis fazer autólogo, por conta do comprometimento dessa célula em doenças metabólicas. E aí a gente partiu de doadores heterólogos. E aí a gente tivemos 3 doadoras saudáveis, jovens e saudáveis, que a gente conseguiu transplantar e infundir células em 12 pacientes. Mas também esgotou. A gente fez lá, não fizemos o pool, né? E aí foi ali meio que por acaso quem foi infundido com qual célula. Mas o que eu vejo também parecido com o que você está falando, no sentido de mobilização de bancos heterólogos, né? Então, pacientes jovens, saudáveis, onde você consiga um grande volume de células, para que a gente realmente tenha um produto, né? E aí você vai ter aquele produto ali, entre aspas, infinito. A gente sabe que não é infinito, mas você pode, de novo, isolar de outros, enfim. Mas você vai usar ali por um determinado período. Mas eu não sabia que a Anvisa era resistente a essa questão. Uhum. Uhum. Isso é uma pena. Sim, sim.
Sim, isso, exatamente. Você tem que caracterizar uma vez e usar ali, tipo o que a gente fez no nosso protocolo clínico. Sim, sim, sim. Concordo. Então a gente tem que se mobilizar. Sim. 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 A gente tem conseguido uma expansão um pouco melhor com meio quimicamente definido, da Lonza até. Mas já testei outros, eu gosto mais desse. Mas é caro, né? Para pesquisa, ok, mas se você pensa numa translação, aí já começa a ficar um pouco mais complicado. Tem duas perguntas. Primeiro, assim, uma questão mais específica, voltando para a questão da sua matriz óssea. Qual é o limitante ali da questão da hidroxiapatita, desculpa. Acho que você mencionou que você não vê, né, a formação desses cristais. Isso. Mas os genes estão ativos, deveria estar acontecendo quando você olha para a expressão Não aprofundei. Então, a gente, né, eu fico brincando, né? Minha formação é no departamento de histologia. Eu sempre trabalhei com solotronco, engenharia tecidual, então eu não sou muito molecular, mecanismos, sinalização. Então a gente não chegou a investigar esse lado. A gente fica ali, eu fico brincando que eu quero saber o que está da célula para fora. Então, da célula para fora, a gente não tem os cristais de hidroxiapatita. A gente tentou alguns protocolos e aquilo ali não evolui. É como se não evoluísse, como se ela entregasse aquele final ali. Tá? Mas pode ser que tenha alguma investigação nesse sentido, sim. O que eu vejo agora, a tendência que eu falei, é essa funcionalização com biomateriais do esferoide, mas em engenharia tecidual. Mas, com certeza, deve ter. Acho que me passaram um artigo recente, inclusive, mais de pesquisa básica, assim, de organogênese, morfogênese. Deve ter alguma coisa ali por detrás, sim, dessa célula mesenquimal. Certo. E só mais uma pergunta, já Claro. fechando a nossa sessão. Eu entendo que talvez saia um pouco do âmbito do que vocês têm visto no laboratório e na empresa, mas fiquei um pouco curioso. Eu acho que até ali num dos seus primeiros slides, você menciona aquelas questões de body on a chip, etc. De quê? Body on a chip, né? De você sim, conjugar diferentes sim. organoides. Vocês têm visto alguma coisa, feito alguma coisa? Acho que você mencionou organoide de tecido adiposo. Não sei se... Tá. Olha, então, isso é engraçado, porque quando eu fui fazer o pós-doc, eu estava super empolgada com a microfluídica, né? Ainda sou empolgada, mas é complicado. A microfluídica é bem complicada, né? Então, o que a gente tem hoje são protótipos, alguns protótipos comerciais que funcionam bem, claro, né? Até de empresas e etc. Mas, na hora que você está montando ali uma nova proposta e tal, esse controle do fluidos não é uma coisa crucial, por mais que você faça modelagem antes, preveja e tal. E aí, lá atrás, a ideia era ter o body on a chip, né? Ter todos os órgãos ali. A literatura já voltou um pouco para trás, já recuou, no sentido que, olha, vai ser muito difícil a gente ter um body on a chip, mas o que eu já vi em uns artigos interessantes é que, tipo, conjuga. Eu conjugo o fígado com pâncreas, conjugo do fígado, pâncreas e cérebro. Conjuga até uns 3 órgãos, eu já vi, e que funciona ali relativamente bem. Mas eu acho que o body on a chip são muitos desafios ainda, muitos gargalos tecnológicos para você conseguir ter, principalmente quando a gente pensa em cultivar os organoides nesses chips de microfluídica. Os outros modelos, que são modelos com células semeadas de outras maneiras no chip, ainda estão um pouco mais avançados do que a questão dos esferoides e dos organoides. Certo. Mais alguma? Bem, nesse caso, professor... Não, né? Tá. Professora Leandra, novamente, muito obrigado pela sua apresentação. E a gente se encontra na próxima quarta-feira. Na verdade, a gente tem uma conferência extra amanhã com as AIs, com questões um pouco mais voltadas para microscopia, então, todos convidados. Rosália, presença obrigatória. Obrigada, gente.